Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Olá, gente, muito bom dia, de volta para mais um encontro aqui na TV Alterosa, amanhã de quinta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa, que hoje fala sobre antirracismo, desafios e avanços na construção de uma sociedade mais igualitária. Participação da professora e palestrante Mara Catarina Evaristo. Confira a partir de agora, aqui na TV Alterosa. Oi, gente querida, muito bom dia. Mais uma vez aqui na TV Alterosa, canal SBT. Prazer reencontrá-los aqui no nosso programa. No programa de hoje, iremos contar com a participação da Mara Catarina Evaristo, ela que vai falar sobre antirracismo, desafios e avanços. Mara Evaristo é professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, referência na promoção da educação antirracista, da igualdade racial e dos direitos de crianças e adolescentes. Na Secretaria Municipal de Educação, atuou como coordenadora da Gerência das Relações Étnicos Raciais do Grupo Gestor da Política de Promoção da Igualdade Racial e dos Núcleos de Estudos das Relações Étnicos Raciais. Mara, seja muito bem-vinda, alegria poder contar com a sua participação nessa manhã de quinta-feira. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês e com todas as pessoas que nos assistem. Obrigada. Nós sempre buscamos compartilhar essa sua pauta, né, da educação, do conhecimento com a nossa audiência. Você que é uma professora aposentada e hoje vem ministrando palestras por todo o estado, é isso mesmo? Fala um pouquinho da sua trajetória, minha amiga. Eu sou uma professora do interior de Minas, trabalhei por muitos anos em Belo Horizonte, fiz 2 concursos, fiz um processo seletivo para trabalhar na gestão e, em função do desejo, das atividades que eu desenvolvia, fui convidada para trabalhar com a política de promoção da igualdade racial. Então, eu fiquei de 2011 a 2024 com essa frente de trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas interessantes, conhecer muito das discussões sobre essa política em nível nacional, internacional, conhecer um pouco dos desafios e contribuir, né, de uma forma um pouco menor, porque a gente tem algumas limitações, mas na construção dessa política. Hoje, o que eu busco fazer é usar um pouco do que eu aprendi, né, com as outras pessoas, do que foi produzido durante o meu período na gestão, para contribuir dialogando com outras pessoas que também atuam nessas frentes de trabalho. Falando especialmente sobre a sua atuação na área da educação, nos fala um pouquinho sobre as transformações de quando você ingressou até os dias atuais. Em 1992, Belo Horizonte, onde eu trabalhei, a gente encontrava as escolas com fila para as pessoas terem acesso à escola. A gente não tinha ainda uma oferta de escolas, número de escolas que atendesse a todo mundo. Além disso, o currículo também era um currículo muito engessado, ele não reconhecia a diversidade das comunidades, das pessoas, e havia um processo muito grande de evasão. Eu me lembro que as crianças e adolescentes que eram atendidas tinham condições de vida de muita vulnerabilidade, não tinham uniforme, material escolar. Então, quando me pedem para falar assim, o que eu vi de transformação, tem uma expressão do interior de Minas que é muita água passou embaixo dessa ponte, é um pouco disso. A educação ela mudou muito no sentido de garantir direitos, né? Então, hoje nós temos todas as crianças com o direito garantido de acesso à educação. Eu não vou aprofundar nisso, mas vou trazer um pouco, pegando a questão racial. A gente tem um currículo hoje que reconhece que o Brasil é um país formado por diferentes culturas e que precisa trazer para apresentar para os estudantes essas diferentes culturas. Por isso que a gente viu legislações tão importantes quanto a Lei 10.639, que trouxe história e cultura africana e afro-brasileira para o currículo, a Lei 11.645 de 2008,
que trouxe história da população, dos povos indígenas, né, para o currículo, e outras leis e normativas que vão garantindo que o estudante tenha acesso no seu período de escolarização, que ele possa compreender a diversidade do país. Então, uma legislação mais recente, né, que também afeta o currículo, em 2020 foi publicada uma legislação assegurando o direito a estudantes em situação de migração, de apatridia, que eles também têm o direito à matrícula em qualquer época do ano que eles chegarem ao país ou à cidade. Então, do ponto de vista de acesso, houve uma mudança enorme, porque hoje a garantia ela está assegurada. Mas o acesso à política pública não significa que essa política de fato está atendendo. Nós tivemos outras legislações que vêm mudando o currículo, garantindo, né, outros direitos, como o direito, por exemplo, à educação integral, em tempo integral, e que são legislações que ainda estão no seu processo de implementação. Na perspectiva da questão racial, o mais recente que nós temos foi a publicação dos protocolos de reconhecimento e enfrentamento ao racismo. Então, é um protocolo que ele precisa responder ao racismo com orientações para todas as pessoas que estão dentro da escola. Então, tem ações que vão envolver as direções, as coordenações, profissionais da educação e também a comunidade escolar. O racismo, ele nos afeta, né, como uma ferida. E eu gosto de fazer essa comparação porque a ferida, para ela ser curada, ela precisa ser tratada. E o tratamento de uma ferida dói. Então, o racismo, ele é uma condição que a gente tem hoje na sociedade brasileira. A gente hoje trabalha muito com responsabilização, porque a gente não tem como mudar o contexto que aconteceu no passado, mas nós temos condições de implementar políticas quando a gente pensa o setor público, privado, e a gente tem condições também de ir individualmente atuar para enfrentar o racismo, né, para tornar o ambiente onde a gente vive um lugar que o racismo ele não tenha espaço. Então, fazer esses movimentos é também fazer movimentos de repensar o passado. Todas as vezes que eu vou falar sobre o racismo, eu preciso retomar um pouco da minha história de vida, eu preciso lembrar de situações que eu vivi quando criança, eu acabo retomando situações que eu compartilhei ou que pessoas vieram me contar para a gente pensar contextos de onde que essas situações aconteceram, de que forma que foram solucionadas, e isso não deixa de não causar dor, mas ao mesmo tempo é a forma da gente se curar. Nós precisamos falar daquilo que nos incomoda. Em Minas Gerais tem uma cultura que é muito do silenciamento. A gente não gosta de uma brincadeira e nós somos educados na infância a não dizer para a pessoa que a gente não gostou. É como se a gente tivesse que aceitar aquilo que nos incomoda. E eu penso que nós só vamos ter relações humanas que vão nos ajudar a viver num ambiente bacana se, na medida em que eu tenho a liberdade de dizer para a pessoa que está comigo aquilo que ela faz que eu gosto e aquilo que ela faz que me incomoda. Isso não significa que eu vou deixar de respeitar a outra pessoa, mas ela precisa saber o tratamento que ela está destinando a mim, se ele é um tratamento que está me agradando ou não. Porque se eu sei que eu estou te tratando de uma forma que você não gosta, eu preciso mudar esse tratamento. Então, o racismo ele começa nas relações humanas. Nós não nos movimentamos só em função das relações humanas. A grande questão do racismo é que ele mata as pessoas, mudanças. Então, eu compreender o outro, eu compreender o impacto das minhas palavras, dos meus julgamentos, do tratamento que eu destino à pessoa que está do meu lado e entender que eu preciso tratá-la da forma como ela gosta, né, e merece ser tratada. É um pouco por aí. Você sempre cita que dói falar e ouvir sobre o racismo. Essas palestras, como tem sido o efeito, o resultado perante as escolas, instituições que você tem ministrado? Essa pergunta, acho que a gente pode levar também para um outro lugar, que é se dói por que falar, né? Tive uma possibilidade de acompanhar muitas situações, né? Mas as que afetam as crianças, para mim, são as mais difíceis, porque depende muito
de como as pessoas vão atuar para mudar esse contexto. E embora as crianças não sejam racistas, porque o racismo é algo que ele é aprendido, né? E você precisa ter uma percepção do quanto você afeta a outra pessoa, os prejuízos que você causa tendo determinadas posturas, e mesmo assim você agir, né? Isso é o racismo. As crianças são capazes de trazer, a partir do seu aprendizado, situações também muito difíceis para outras crianças. Então, eu acompanhei uma situação de uma criança que ela não queria, era uma criança que o pai negro, a mãe branca, e a criança de 4 anos. E ela começou a dizer para a mãe que ela não queria que o pai fosse mais buscá-la na escola. E a mãe ficou preocupada, tentando entender no primeiro momento se tinha acontecido alguma coisa, se o pai tinha sido bravo com a filha, se era essa a situação. E a filha custou para dizer para a mãe que não queria porque o pai era feio. E a mãe foi tentar entender, mas por que estava dizendo que o pai era feio, conversando com a criança, e identificou que tinha uma colega dessa criança, também de 4 anos, que todas as vezes que o pai ia falar, apresentava para a criança uma série de xingamentos e palavras ofensivas sobre o pai dela. Então, essa criança estava sofrendo muito, né? E é uma situação difícil, porque a escola precisa intervir, e intervir sabendo que a outra criança também tinha 4 anos. Então, foi um processo muito sofrido acompanhar essa criança, acompanhar a família. O que me move é porque é possível resolver esse tipo de situação. A criança, ela começa a aprender sobre a diversidade desde bebê. Eu falo que uma família, né, que queira pensar assim, o que eu preciso fazer para contribuir para meu filho não discriminar, não aprender a discriminar, desde bebê, desde que ele começa a observar o mundo, ele já vai vendo quem são as pessoas com as quais ele interage, as famílias interagem e onde ele se sente seguro. Aos 2 anos, as crianças começam a explicitar e trazer curiosidades. Elas perguntam por que as pessoas têm cor diferente. Eu me lembro de uma criança de 2 anos me perguntando por que eu era marrom. Era uma criança branca, estava sentada na praça junto com a avó ficou super constrangida e eu falei para a avó, é uma curiosidade, essa idade ela quer entender, porque provavelmente a sua família tem a pele clara e ela está me vendo com uma pele escura, então ela quer saber o porquê. Agora, aos 3 anos, as crianças já vão reproduzindo aquilo que elas veem, a sociedade, o seu entorno. Então, se é uma criança que vê pessoas adultas usando palavras ofensivas, aos 3 anos, essa criança vai começar a ofender e a tratar de forma diferenciada seus colegas. Entre os 4 e os 5, as crianças começam mais a se organizar como os grupos. Então, aos 4 e 5, se ela continua nesse contexto de ouvir, né, discriminação contra as pessoas, ela vai estar se organizando em grupos que vão segregar. Vão dizer que não pega na mão de um colega, que não senta do lado de um colega. Então, para mim, essas são situações, quando a gente pensa de dor, porque é possível educar as crianças para não discriminar. Eu me lembro que eu fiquei muito mobilizada a primeira vez que eu ouvi o discurso do Nelson Mandela, que ele fala, eu tenho um sonho, onde ele diz do sonho de ver as crianças não sendo julgadas pela cor da sua pele. E essa foi uma fala que me moveu para atuar na educação, com formação, no campo de promoção da igualdade racial, porque eu acredito de fato que com processos educativos, né, e com o envolvimento das famílias e da comunidade, nós vamos ser capazes de educar as crianças para o respeito à diferença. Então é importante esclarecer essas dúvidas para a criança. Para a criança. Omara, no campo profissional, como você assiste avanços de pessoas negras em posições de destaque no mercado de trabalho? Você tem percebido isso? Tenho percebido, ainda com muitos desafios, né? Mas hoje eu disse agora há pouco que eu nunca tinha sido atendida por uma médica negra, já sou, né? Eu fico feliz, confio nos médicos brancos e fico feliz por poder também ter médicos negros me atendendo, mas a gente vê também dentro da agenda, né, da política pública,
na gestão, que a situação vem avançando. O que é importante é que a gente ainda tem hierarquias para esse avanço. Então parece que a gente consegue acessar alguns patamares e eles vão se tornando mais distantes. Alguns impedimentos. Alguns impedimentos. Vou dar um exemplo. A minha geração, ela considerava o acesso à universidade como o top para você avançar na educação, né? Hoje a gente tem o acesso à universidade quase como antigamente teve para uma parte da população acesso ao ensino médio. Então nós precisamos ainda ocupar os espaços de mestrado, doutorado, que também são lugares importantes de pessoas que vão pensar, trazer pesquisas e contribuir para a sociedade avançar. Então, eu vejo que nós temos avanço do ponto de vista de representatividade em vários setores. Hoje eu identifico engenheiros, advogados, médicos, mesmo nas redes sociais a gente vê um espaço muito grande sendo ocupado por pessoas negras, mas a gente ainda tem a grande massa brasileira negra quando a gente pensa os patamares de população em condição de maior vulnerabilidade, ainda são as pessoas negras. Então, eu falo que eu gosto de dividir o bolo, mas eu quero que o bolo sempre aumente. Eu não quero dividir pobreza. Então, eu não quero, quando eu falo isso, eu não quero ver pessoas brancas em condições de vulnerabilidade. O que eu estou sinalizando aqui é que a política precisa ser capaz de atingir, né, não só no recorte de cotas ou numa parcela pequena da população, mas ela precisa assegurar dignidade para toda a população. Então a gente precisa avançar em políticas que consigam fazer avançar essa massa de população que ainda está em condição de muita vulnerabilidade. Professora aposentada, vasta experiência na área, hoje vem ministrando palestras por todo o estado, compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua história. E estamos falando hoje sobre antirracismo, desafios e avanços. Segura aí, voltamos já já, bom dia. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. O Grupo Maxvel atua de forma integrada, oferecendo serviços de segurança eletrônica, portaria remota e facilities para sua casa, condomínio e empresa. Estamos presentes em sua cidade e em toda a região, com um time de especialistas para oferecer o mais alto padrão de qualidade e prestação de serviços. Protegido mesmo? Só com o Grupo Maxvel, o maior grupo de segurança e facilities do Centro-Oeste Mineiro. Fale conosco pelo Instagram, @Grupo Maxvel. Já imaginou voltar a sorrir com segurança, sem dor e transformar sua vida? Na Oral Sim, você encontra dentistas especialistas para ajudar você. Implantes dentários, próteses, estética dental, toxina botulínica, enxerto ósseo, entre outras especialidades. E alta tecnologia com exames na própria clínica. Oral Sim Nova Serrana. Agende agora sua avaliação 37-3225-1007. Voltar a sorrir é mais fácil do que você imagina. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Precisa de um aplicativo ou loja virtual para o seu negócio? A Noga Code desenvolve soluções digitais para empresas de todos os segmentos. Criamos aplicativos, lojas virtuais e sistemas modernos para automatizar processos, aumentar vendas e conquistar mais clientes. Do planejamento ao lançamento, cuidamos de tudo para você. Transforme sua ideia em um projeto de sucesso. Solicite seu orçamento sem compromisso. Acesse nogacode.com.br. Noga Code, tecnologia que impulsiona seu negócio. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você.
Eu sou da terra. Eu sou forte. Eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Seus pés pedem conforto. Seus pés merecem Sufstar. Chinelo Sufstar. A escolha certa para o dia a dia e para os melhores momentos. Saiba mais e acompanhe as novidades em @SufstarNS. Sufstar, chinelos e peças injetadas direto da fábrica. 37 3228 1877. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Gente, muito bom dia. Já de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa, canal SBT. Programa de hoje falando sobre antirracismo, desafios e avanços, com a participação da Mara Catarina, que muito nos alegra com a sua participação. Você é uma mulher negra, com certeza vivenciou várias experiências. Falar do assunto, você acha que contribui? Depende do contexto e da situação. Do ponto de vista de construção de política pública, nós precisamos falar dos problemas que é para a gente enfrentar. Então, a palavra, para mim, ela cura, né? Para mim e para uma série de pessoas aí, do campo da psicologia, das comunidades tradicionais, a gente entende que a palavra, o uso da palavra, ela nos ajuda a curar problemas, resolver problemas. E nós precisamos falar para a gente entender quais são os fenômenos que acontecem no país, na nossa cidade, no nosso município, nos nossos espaços de trabalho e que ações a gente precisa fazer para mudar os contextos que estão prejudicando as pessoas. Porque quando a gente pensa no falar, não é só falar para compartilhar dores, a ideia não é essa. A ideia é que essa fala, que essa escuta, que ela resulte em políticas públicas, em ações efetivas que transformem ambientes que são de discriminação em ambientes onde as pessoas se sintam bem. Mara, em relação a desafios, quais os principais enfrentados pela população negra na atualidade? Muito bem. Primeiro, ou melhor, eu não quero colocar aqui hierarquizando. Então eu vou trazer aqueles que me chamam mais atenção, e eu acho importante para quem nos escuta entender que tem outras perspectivas e outras pessoas podem trazer outras referências. Então, colocando do meu ponto de vista. Eu vi, a maioria das pessoas no Brasil acompanhou a Copa do Mundo, né? E nós vimos diversas situações de discriminação racial acontecendo, né? E a forma como cada juiz, jogador e cada pessoa reagiu a essas situações. Então, ainda tem pessoas que, para mim, por exemplo, um dos grandes desafios, o negacionismo. Embora tenha tantas situações evidenciadas de discriminação, existem pessoas com poder de decisão político que apontam como se o racismo não existisse. Então, para mim, a primeira questão é essa. A sociedade brasileira ela precisa enxergar que, independente de nós querermos ou não, nós vivemos hoje o resultado de políticas anteriores, que colocaram lugares, destinaram a população para lugares diferentes. Então, tem algumas pessoas que são reconhecidas como pessoas que são capazes de exercer cargos públicos. Tem outras pessoas que só são vistas para funções onde a força física é o que fala mais forte. Quase como se fosse assim, um local de trabalho, o fim de trabalho daquela pessoa, né? O negacionismo ele é tão sério que a gente continua encontrando hoje
pessoas vivendo condições de escravização. Recentemente foi identificada mais uma senhora que a vida toda foi negada a ela a possibilidade de ter filhos, de estudar, porque ela ficou com uma família que agiu com essa pessoa como se fosse dona da vida dela, né? Chegando inclusive a usar o nome para receber recurso financeiro e não deixando que essa pessoa tivesse a possibilidade de escolher permanecer ou ficar com aquela família. Então, para mim, um dos pontos seria a questão do negacionismo. O segundo ponto, nós temos legislações extremamente avançadas, tanto para punir o racismo, quanto legislações que vão fortalecer, por exemplo, políticas afirmativas e reparatórias. Políticas reparatórias são aquelas quando o Estado identifica que ele prejudicou, né, um determinado grupo social, uma determinada comunidade, e ele implementa políticas para que esses direitos sejam assegurados. E as políticas afirmativas, no recorte, por exemplo, do racial, é você trazer possibilidades de enxergar a população negra em lugares de afirmação, né? Por exemplo, alguns anos atrás, eu sou de uma geração aí, década de 60, onde eu nunca fui atendida por uma médica negra até há 5 anos atrás. Foram essas políticas que asseguraram a possibilidade do estudo para a população brasileira como um todo, eu estou falando aqui de políticas de cotas, que asseguraram, por exemplo, a possibilidade de negros também estarem em cursos como a medicina. Porque a gente sabia que o vestibular não é só passar no Enem ou no vestibular e fazer o curso. É você ter estrutura para permanecer na universidade num curso que demanda muita dedicação. E muitas pessoas negras não tinham condições financeiras. Aqui eu estou falando de fazer um outro recorte, que é a questão da pobreza e riqueza no país. A gente precisa olhar e entender que ela também tem relação com a questão da colonização, da escravização e do racismo. As pessoas tiveram oportunidades diferenciadas e no dia 14 de maio, depois da Lei Áurea, não houve uma política que mudasse esse cenário, né? Então, hoje nós temos algumas políticas que estão fazendo o nosso grupo, né, no caso a população negra, a população indígena, avançar. Quando uma comunidade se mobiliza, né, trazendo demandas, quais que são os canais de escuta e de que forma que isso vira política pública. Então, esses espaços e essas ações, para mim, são estratégicos. Uma gestão comprometida, ela não vai querer que contextos de discriminação aconteçam dentro da instituição. Então, que canais para denúncia esses órgãos podem disponibilizar para a população denunciar quando uma situação de discriminação acontece? Então, essas iniciativas são extremamente importantes. E quando a gente pensa o setor privado, eu não penso o setor privado com muita diferença da política pública, com exceção que a política pública implementa a política pública, né, o setor público. Mas o setor privado, ele faz um atendimento ao público. Então, na medida em que ele oferece um produto decente, ele assegura uma condição de trabalho decente para os seus funcionários, ele assegura uma condição de trabalho onde a discriminação racial não vai acontecer. E caso aconteça, tem a punição devida, sabendo que tem uma parte da ação que ela é judicial, mas tem uma parte da ação que ela é administrativa. Então, essas situações também precisam ser enfrentadas. Eu aposto muito mais na prevenção do que na punição. Então, eu estou trazendo aqui ações pensando a perspectiva da prevenção. Os espaços de formação, de diálogo, para as pessoas perguntarem, trazerem o contraditório, sinalizarem se discordam, as discordâncias precisam vir, elas são importantes porque é assim que a política avança. E assim encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo a você que vem nos acompanhando através da TV Alterosa. Tivemos a alegria de contar com a participação de uma professora aposentada, muita experiência, muita vivência na área, e hoje é palestrante em todo o estado de Minas Gerais, que falou sobre o antirracismo, né, desafios e avanços na construção de uma sociedade mais igualitária. Obrigado a você pela companhia.
e até o próximo encontro. Na sequência, tem as notícias de destaque. Confira aqui na TV Alterosa. Valeu, gente! Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.